Se eu pudesse voltar ao tempo e olhar a Julie nos olhos, a Julie de 20 anos atrás, eu não daria uma bronca nela, eu daria um abraço, muito apertado inclusive, e eu diria isso: escuta, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua vida inteira. Aos 20 anos na verdade eu achava que eu precisava saber tudo. Eu queria ter cursado a faculdade, na verdade terminado, né, que eu comecei e não terminei. Eu achei que eu precisava de diploma, de curso, sempre de alguém me validando, sabe? Mas o que ninguém me falou naquela época é que o conhecimento mais valioso é a gente mesmo, é a gente se conhecer. E é sobre mim, né? É sobre a Julie de 20 anos atrás. Entender a minha história, minha força, os meus limites e saber dizer não. Primeiro que quando você sai da escola e você começa a entrar pro pré-adulto ali, você sai com bastante costumes de uma sociedade dentro da escola, né? Que é muitas vezes distorcida. E muitas vezes quando você chega no mercado de trabalho ou na vida mesmo social, família, enfim, não é o que a gente sonhou enquanto indivíduo dentro daquela instituição escolar, naquele social da escola, né? Eu como mulher negra, quando eu saí pro mundo, eu assustei, porque não era a história que foi contada pra mim na escola, não era a realidade que a gente vivia. Tanto o mercado de trabalho para os jovens, né, jovens aprendizes. Hoje tem várias formas, né, hoje a internet também, e várias ferramentas da expansão da consciência tá aí. Mas imagina se tivesse essas ferramentas hoje no passado, 20 anos atrás, o que não seria bacana? Essa geração nossa, millennium, seria muito mais consciente. Então, se eu pudesse voltar ao tempo e falar para Julie do passado, com certeza eu falaria sobre isso. Se conheça, cuide de você, saiba quem você é, vá atrás da sua ancestralidade, né? E a gente sai de uma estrutura totalmente que não é a realidade de alguns seres humanos, né? Alguns foram, outros não. Mas, de fato, para todo mundo, para todo indivíduo hoje, o autoconhecimento é importante. Por isso que esse canal tá aqui, né? Oi, gente, eu sou a Julie, estamos mais aqui para um vídeo muito importante sobre expansão da consciência, autoconhecimento, manifestação, cocriação. Então, se você ressoa com a minha energia, fique nesse canal, por favor, fique aqui comigo, que eu quero falar alguma coisa, quero falar para Julie de 20 anos atrás, ou você que tem 20 anos, ou agora também, né, a gente começar a viver uma vida mais consciente. E se eu pudesse falar para Julie hoje, de 20 anos atrás, eu com certeza eu falaria essas coisas que eu vou passar para vocês agora, sobre autoconhecimento, sonhos, ambições, enfim. O autoconhecimento, como eu disse, gente, eu ia entender a minha história, né? Onde que eu quero ir, o que eu quero fazer, de fato, não superficial, não porque a escola tá falando, não porque o mundo, os jornais, revistas, enfim, estão falando, o que eu gosto de fato, né? Sem a pressão dos pais, sem a pressão da sociedade ou família, né? Quais são as minhas forças, quais são os meus limites, qual é a minha essência? Falaria pra ela, faça terapia, com certeza, faça terapia. Quando você sai dessa questão do adolescente para pré-adulto, tem muita confusão na sua mente, né? E aí você não se conhece, você fica naquela dúvida, incerteza, o que fazer, faculdade, trabalhar, tirar carteira e muita coisa acontecendo. E de fato você não para, você já sai da escola, já vai fazer faculdade, ou enfim, vai trabalhar, vai estudar, trabalhar, não para pensar, né? Algumas pessoas têm o privilégio de fazer aquele ano sabático, né, que falam que vou pensar o que eu vou fazer. Tem gente que tem, outros como eu não tive esse privilégio e já saí da escola, já estudei, trabalhei.
E a segunda coisa que eu falo é a ambição, não é a ganância. A minha família, a gente cresceu, na verdade, né? Eu cresci vendo os meus avós e tios meus, primos meus, passando fome. Eu, graças a Deus, eu não tive isso. Eu tive um privilégio. Meu pai trabalhava muito, trabalha até hoje, inclusive, meu pai e minha mãe. E eu sempre vi o esforço deles para a gente não ter o mesmo dos meus outros primos, dos meus tios, da minha avó, né? Apesar do meu pai ter ajudado muito a minha família, família paterna, ainda assim a gente via muita escassez na minha família. E isso gerou em mim que a ambição não era bacana, que era ganância, o querer um carro melhor, um trabalho que seja uma remuneração fora do padrão do salário mínimo, de estudar, de ser uma comunicadora nata, sabe? A ambição era taxado como arrogância na minha família. Como você é arrogante, você quer ser rica, como você é arrogante, você quer ter uma casa não sei o que, não sei o que, não sei aonde, em um lugar bacana. Ah, você quer comentar o lugar, você é muito metida. Eu cresci ouvindo isso, porque eu sempre gostei de coisa boa. Acho que quem não gosta, né? Uns assumem, outros não. Então eu falaria pra Julie, ser ambicioso não é arrogância e não é ganância, né? Também me disseram que sonhar era isso, era ganância. Você não pode, mas jamais você do seu perfil, sei lá, ser uma modelo, né? Ou, não, tira isso. Mulher ambiciosa assusta os homens. Você tem que ser uma pessoa mais humilde. Você tem que ser aquela preta mais básica. Você não pode chamar atenção. Ninguém me contou que a ambição pode ser algo relacionado ou a respeito do que eu quero me tornar, né? Ninguém me falou isso. Eu falaria isso pra Julie, talvez a sua ambição pode ser algo que cresce dentro de você, que você queira se tornar mais pra frente, que tá alinhado com a sua essência. E também falaria, a ambição não é uma vaidade. Ela é uma coisa da capacidade. Se você acha que você tem capacidade, a ambição tá alinhado com ela. Porque geralmente a capacidade tá alinhado com coisas maiores, né? E você tem ambição, você sonhar alto não é ruim, é uma coisa boa. Então essa crença foi derrubada em mim, mas se fosse a Julie de 20 anos, talvez não estaria nem aqui na frente da tela com vocês. Muito difícil isso, né? E eu falaria pra ela, se tem um sonho que te arrepia, não é ego. É seu espírito te dizendo, sua centelha divina dizendo, te escuta, me escuta, gritando dentro de você, sua centelha divina, sua intuição. Não é ego, é sua intuição que está te arrepiando, te deixa um frio na barriga, sua intuição está falando com você. Eu com 20 anos me cobrava demais, demais. E eu esquecia que sonhar, né? 20 anos praticamente ser uma criança. Eu não sonhava mais com leveza, sabe? Eu me cobrava que eu tinha que trabalhar, estudar, ajudar meus pais, né? Continuar aquela vida boa que eu tinha com meu pai, né? Ele sempre me deu tudo, eu não podia descer aquele patamar, né? E os meus sonhos hoje são lembretes do que minha alma veio fazer aqui. São códigos que me movem, sabe? E eu acho que hoje eu entendo que ninguém precisa entender o que eu quero. Não dá pra explicar o meu sonho ou o seu sonho. Eles são seus, você sabe o que te move dentro de você. E basta a gente acreditar, né, que vai ser possível. E é possível, se você acredita. Porque Deus, ele não vai colocar algo dentro de você, o universo, centelha divina, enfim, o que a gente acredita, na nossa egrégora espiritual, ele não vai colocar dentro de você uma coisa que você é capaz. Eu falando pro meu eu de 20 anos, tá? Então siga os seus sonhos, seus caminhos. Principalmente acredite na sua intuição. Porque ela fala com você todos os dias, você que não tá ouvindo. E se eu pudesse te dar um conselho agora, que é sonhe alto. Acredite no que você tá pensando aqui e aqui, alinhe os dois. Razão com coração, emoção.
E seja presente, note o seu contexto do que está acontecendo na sua vida, as pessoas que chegam perto de você, quem te tira gargalhada, te faz sorrir, te deixa feliz, quem tira um sorriso de você. É essas pessoas que você tem que estar perto. As pessoas que te faz triste, que faz você chorar. Essas pessoas não tem que ficar na sua vida. Fique com quem te deixa você num estado mais feliz que possa estar. Que te dá frio na barriga, te está perto, que tem aquela sensação gostosa. É essas pessoas que você tem que ficar próximo. Sonhe longe, assim, ó. Sonhe pra frente, lá daqui 20 anos. Que no caso sou eu agora, né? Eu sou você daqui 20 anos. Você pode sonhar bastante e muito. Mas você precisa começar. Começa onde você tá, o que você tem agora. E se você aí que tá me assistindo, né, tem 20, 30, 50, 40, 60 anos, gente, e ainda tá se sentindo perdida ou perdido, né, porque a gente não sabe, mas sem saber que o que você vai fazer não é tarde demais. Respira. Não é o fim. Você tá aqui no agora, você tá vivendo, tá respirando, a vida tá acontecendo. E dá pra começar agora. Eu estou com o meu canal recente, eu estou em transição da minha carreira aos 40 anos. Então vamos, gente, a vida tá acontecendo. Sabe? Isso é ressonância, isso é expansão da consciência, isso é lei da atração. Isso sou eu. Não dá pra ficar esperando. Começa. E hoje, com tudo que eu vivi, com todas as voltas que a vida deu e tá dando, eu só queria ter ouvido isso mais cedo. Você já é o que procura ser. Só precisava lembrar. Às vezes, a Julie, de 20 anos pra frente, que vai estar com 60, está falando isso pra mim agora. A Julie de 40. Já pensou nisso? Pode ser. Que incrível, né? E agora que você ouviu isso, né? Esse relato, acho que foi um desabafo. Eu fiz uma cartinha sobre isso. Coloquei no meu caderno, como vocês sabem. Tem um caderno aqui, que eu sempre anoto as coisas. E às vezes eu tenho que falar com eu de 20 anos atrás, eu na infância, enfim, isso é um exercício. E eu quis colocar em vídeo. Você vai levar desse vídeo de pontual, de positivo pra sua vida. Vai escrever uma carta pra você de 20 anos atrás? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber, de verdade. E deixa seu like, um comentário, compartilha com alguém. Quem sabe a pessoa seja intuída a escrever uma carta, né? O seu eu de 20 anos atrás. Ou só refletir, tá bom? Eu espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo. Um beijo.